Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é sobre a morte, né? Uma palavra que ainda dói tanto na gente, porque nós aqui do Ocidente não fomos educados para renascer, ou seja, para morrer. E nada mais é que um processo de reiniciação. Quando a carta do caixão sai no meu tarô, as pessoas têm muito medo. Para mim, é uma das melhores cartas, melhores energias, porque fala de um ciclo que terminou e vem um novo ciclo bem melhor. Então, nosso tema hoje vai ser a morte. Dias atrás, eu chorei muito, porque eu tirei 4 pessoas que eu estava emanando energias através do reiki da minha caixinha de situação, que tinham desencarnado, morrido. E me deu uma dor muito forte. Realmente, assim, eu chorei bastante, porque não há como lutar contra a morte quando bate o sino. O tio Edson fala sobre isso. Bateu o sino, tem que ir. Então, como é que está a tua educação para com a morte? Tu acredita realmente que morrendo acabou tudo? Tu acredita aí que uma criança que vem e vive no seio da família por 5 anos foi enterrada, deu, acabou? Eu vou contar uma história para vocês hoje, minha, de como foi que aconteceu o desencarne, a morte física da minha mãe há 9 anos atrás. E a falta de consciência que eu tinha para entender o processo, tudo que aconteceu comigo naquela noite. Eu desci, resolvi conversar com ela no sábado, achei a minha mãe muito mal e desci no domingo. E ela desencarnou na segunda. Então, na noite em que ela desencarnou, ela estava hospitalizada e tratando de um tumor entre intestino e ovário. E estava muito mal. Ela passou por uma quimioterapia que machucou muito o fígado dela, que já era debilitado. Então, a tarde que eu passei com ela no hospital, realmente foi orando para que ela fosse recebida aí pela espiritualidade. E foi muito lindo, porque ela chamou por Jesus o tempo inteiro, né? Quem conheceu a Dona Genaide sabe que ela era só bondade. Então, ela com certeza foi bem recebida. E 22 horas, entre 22 horas da noite e 10h30 ou 10h30, eu estava sentada e eu senti uma expansão do meu corpo que eu não consigo explicar pra vocês o que aconteceu. Eu só sei que era uma coisa muito boa. Eu nunca senti aquilo, né? Possivelmente eu tenha sentido todo o desencarne da minha mãe e como sensitiva, e sim, né, aquela dor acabando, né, que foi a sensação boa que eu tive, dando fim àquela situação onde ela sofria demais. Então, eu nunca comentei isso com ninguém, porque também não entendi o que estava acontecendo. Meia hora depois, o telefone toca e o hospital avisando que ela havia morrido, né, desencarnado. Então, eu realmente naquele dia eu tive certeza, não, a morte é uma coisa boa, principalmente para quem tá doente, como ela estava, né? Então, eu tô aqui para falar para vocês que por mais que doa, vocês podem ter certeza que desencarnar ou morrer é uma bênção, tá? É sim uma libertação e um novo recomeço. Pra gente ficar lá no intervidas e depois voltar. E tem muita gente na minha família voltando bem rápido, né? E isso aí vai ser um vídeo que possivelmente, futuramente, eu possa contar pra vocês. Há duas diferenças entre morrer e desencarnar, tá? Agora, eu já comentei disso num outro vídeo. De 10 pessoas que morrem, 8 ficam aqui, na costa terrestre, e não vão para a espiritualidade. Então, esses são os mortos. Os desencarnados realmente desligam os chakras físicos, né, abandonando o corpo que fica morto aqui na Terra, e acende os chakras psicológicos, dando aí, através do chakra coronário, a dimensão de que realmente ele é um ser superior, que ele tem o seu eu superior, e acorda na espiritualidade ciente de que fez a passagem, tá? Então, morrer é ficar por aqui, e desencarnar realmente é chegar lá, na mesma consciência que tu tá aqui, né? Mas chegar lá com a ascensão e entender todo o processo do teu desencarne. Quem morre doente vai chegar lá doente. Quem morre revoltado vai chegar lá mal revoltado, né? Então, como é que vai ser? A pessoa
morreu, acabou tudo, os déficits, talvez até algumas linhas de sementes não virtuosas, do lado sombra delas se apagam? Não. Quando tu é do mal e desencarna, tu vai chegar lá nessa mesma frequência. Quando tu é do bem e tu desencarna, tu vai chegar lá bem. Então é muito simples. Estando nós num planeta de prova e expiação, é mal e o bem. Existe isso. Aprendamos isso. Cuidado com a ingenuidade. Existe o mal e existe o bem. O mal ainda predomina, né? Daqui a um pouco a gente vai se livrar disso. Falta aí alguns aninhos para que a Terra volte ou comece a ser regeneração, onde o bem vai predominar. E só vai ficar aqui quem tiver o bem dentro do coração e a vontade de evoluir, crescer e entender que está aqui em evolução. Como eu estou cursando psicoterapia reencarnacionista, eu vou indicar um livro para vocês que eu estou lendo, tá? Um livro muito maravilhoso e emocionante de chorar, chamado Reencarnação é Possível Provar. Histórias verdadeiras de seres que desde a infância começam a falar como foi a sua outra vida e os pais vão pesquisar e realmente as crianças estão ali falando, comprovado cientificamente, tá? Para quem tem dúvida de que a reencarnação existe ou não, há vídeos também muito interessantes. E também estou lendo Educação para a Morte, que é o que mais nos falta, porque nós somos do Ocidente. Lá no Oriente, as pessoas, os indianos, os chineses, né, os orientais, os japoneses, eles são educados para a morte, né? Eles têm dentro deles uma harmonia com a desencarnação, ao contrário de nós, aqui do Ocidente, que não fomos educados para entendermos que a vida continua assim. Eu espero que a dor de muitas pessoas que estão sentindo, por tantas pessoas que estão desencarnando, nesse arrebatamento que está sendo o Covid, né? Ela diminua. Existem pessoas que, por mais que a gente saiba que há vida após a morte, dói muito e é uma lacuna que fica pro resto da vida. E hoje eu resolvi falar da minha mãe, porque quando a gente perde a mãe, a gente se sente solta no mundo. Parece que ninguém mais tem por cuidar a gente. E, na verdade, elas vão estar lá em cima cuidando da gente. Ou aqui do lado da gente, se a gente preferir, se a gente chamar por elas. Então, quem tem problema com a sua mãe, reconcilia, reconsidera, reavalia. Porque a hora que tu vê aquele ser que te deu a vida dentro do caixão, a dor é bem forte. E pro resto da existência da gente. Não há quem cure isso. Né? 9 anos se passaram já do desencarne da minha mãe. E eu sei que ela tá bem. E ainda dói. Então, assim, é isso que eu quero falar sobre a morte. A morte não existe, né? A morte da minha mãe foi a primeira maior perda da nossa família. E eu fico me perguntando quantas pessoas ainda a gente tem para presenciar um velório, né? Difícil falar sobre morte, mas é a única certeza que a gente tem da vida, é a morte. Então, vamos nos educar para a morte. Porque ela vai chegar e a gente vai participar disso com consciência ou não, com sofrimento ou não. Aí só depende de ti. Então, eu agradeço a atenção de vocês e que cheguemos na espiritualidade em paz.